Olá, gente, vamos lá. Aqui estamos nós com mais um vídeo, né, falando aqui para atender aquela demanda dos stories, né, que eu perguntei lá qual era a maior dúvida, e pediram para falar como preencher o ganho de capital. Então, olha só, gente, para você preencher o ganho de capital, tem alguns passos que você tem que seguir. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: documentação. O que você precisa reunir para poder fazer o ganho de capital? Porque, gente, preencher o programa, vocês vão ver, não é complicado. Ele é só realmente você imputar os dados ali. A importância e o grande pulo do gato é como você pega essa documentação, quais são as informações que você tem para que você possa fazer a declaração, certo? Para você preencher lá. Então, o que você precisa? Documentos de aquisição. Você precisa de uma escritura, de uma sessão de direito. Normalmente é a escritura, gente, porque lá é que vai ter o valor, vai ter como você pagou, vai ter tudo lá especificado, né? E todas as notas fiscais que você tenha e que você tenha guardado das benfeitorias e melhorias que você fez desse imóvel, que, claro, contribuíram para a venda. Se você edificou, se você construiu mais algumas áreas, se você colocou qualquer coisa que melhorou o valor venal desse bem e você tiver comprovação de tudo, aí você pode juntar isso aí para colocar o custo da aquisição, tá, gente? E aí, a documentação da alienação. Qual é a documentação da alienação? No mínimo, o contrato de compra e venda. Por quê? Porque com o contrato de compra e venda, você vai ter os dados que você precisa do bem, né? E da negociação que vai ser feita, a forma de pagamento e quem são as pessoas, né? O CPF de todo mundo que está envolvido na operação, porque você tem que informar isso lá no ganho de capital, tá? E também o quê? Todos os custos que você está tendo para poder efetuar essa venda. Por quê? Isso daí vale, inclusive o custo de corretagem, tá, gente? E precisa guardar essa documentação tem que ficar guardada. Então, tem que pegar o recibo e as notas de corretagem, ou nota fiscal, tudo que for necessário, você tem que pegar. Tudo que você joga, gente, dentro de uma declaração que vai fazer com que a base de cálculo do imposto seja afetada, você tem que ter documentação comprobatória de tudo isso, tá? Então, fique alerta para essas coisas, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiro passo, você vai lá no Google, né, e coloca lá, ganho de capital para o imposto de renda, você vai acessar o site que é da Receita Federal. Na hora que você clicar aqui, gente, você vai fazer o quê? Aqui é para você fazer o download do programa para o seu computador, tá? E, inclusive, a gente vai fazer o preenchimento. Aí, o que você vai fazer? Pegou ali, escolheu o site, ele vai cair aqui. Quando você cair aqui, você vai ver que tem ganho de capital de vários anos, tá? Então, você vai usar qual? Você vai usar o do exercício, que é a sua declaração do imposto de renda. Nesse caso específico, que é esse ano que a gente está fazendo para de 2021, você vai usar o ganho de capital de 2020. Por que, gente, tem que ser o do ano da alienação? Porque cada ano, cada vez, tem um fator de redução, gente, e ele é contado conforme a linha do tempo. Então, você não pode fazer no ganho de capital de 2019 uma alienação que ocorreu em 2020. Tem que ser no de 2020, porque as regras são outras. De cada uma, pode ser que afete o resultado do seu ganho. Então, faça no ano calendário corretinho, tá? Clicou aqui, gente, ele vai aparecer nessa tela, onde ele vai aparecer duas versões, uma que é específica para o Windows e outra que é para qualquer outro sistema operacional. Então, você tem que ficar alerta para isso, porque você precisa dessa informação. Em seguida, o que a gente vai fazer, gente? Vamos lá ao programa. Nesse momento aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que é muito importante, porque para você criar um novo demonstrativo aqui, depois que você instalou, ele necessita de um CPF. Então, gente, eu não vou usar um CPF de ninguém, né? Porque não seria ético. Então, existem sites dentro da internet onde você pode gerar CPFs aleatórios, cujo objetivo é justamente esse, para testar programa, para você poder dar aula, para você ensinar. Por quê? Os programas da Receita, ele não aceita nenhum tipo de informação que não esteja validada. Então, ou seja, esse site aqui, gente, ele gera, ele ainda coloca, ó, nosso gerador de CPF, ele tem a intenção de ajudar estudantes, programadores, analistas e testadores de gerar CPF válidos. Porque se não for válido, o campo não passa. Aí eu teria que usar um CPF de uma pessoa. Então, não é legal, né, gente? Porque isso aqui vai ficar nas mídias sociais, não pode estar deixando o CPF aí. Então, para isso, eu tomei o cuidado, tá? De pegar o quê? De fazer um CPF diferente, bem específico lá, tá? Então, vamos lá, eu vou dar um pause aqui para que a gente possa entrar com
Bom, gente, então agora aqui vamos ao programa, né, para preenchimento. Então, ou seja, assim que você abre o programa, quando você baixa, faz o download, ele vai entrar, quando você clicar no ícone, assim, ele vai aparecer nessa tela. E aí, nessa tela aqui, o que, que vai acontecer? Você vai criar aqui, você vai entrar como criar um novo demonstrativo, né? Aí eu vou estar usando aquele CPF que eu falei para vocês, que eu peguei na internet, né, um CPF genérico, ele não é de ninguém, apenas para que ele passe aqui, para a gente conseguir preencher essas informações. Não estou usando de nenhuma pessoa existente, né? Aí você pode colocar, né, o número, você preenche, ó, esses aqui que estão em vermelhinho, ó, por exemplo, o nome, se você não colocar, os dados, ele não passa para a tela seguinte. Então, é importante que você coloque, tá bom? Então, aqui a residência, o período, ó, é o ano de 2020, porque a gente está fazendo esse ganho de capital para resolver a questão da venda que aconteceu em 2020 para a declaração de 2021. Então, esse é o período. Você dá OK, ele vai abrir essa tela. Dentro dessa tela, gente, se você ver aqui dos lados, tem a ficha dos demonstrativos, onde você fez a identificação, né, que foi o primeiro passo que a gente fez. Aí você tem, quando for uma venda de imóveis, você vai clicar aqui, ele vai aparecer o que você tem que fazer. Bens de direitos autorais, ó, qualquer um que você participe aqui, as telas são as mesmas, né? Então, é importante, se for moedas em espécie, tudo isso daqui, ele vai apresentar para você. Então, o que, que você vai fazer? Nós vamos fazer um bem imóvel, que é o exemplo que eu vou tratar com vocês aqui hoje. Então, quando você clica aqui, ele vem aqui embaixo, ó, você vai clicar em novo, e ele vai aparecer. Quando ele aparece aqui, ó, eu quero bem imóvel, né, gente? Ele voltou aqui, vamos voltar aqui, porque eu quero bens móveis, tá? Eu não quero bens de moeda estrangeira. Então, eu vou sair daqui e vou entrar como bens móveis. Isso, pegou bem móvel agora. Então, você vai lá, clica nos novos, e clicando nos novos, o que, que você vai ter? Você tem várias abinhas aqui. Tem a abinha da identificação, a aquisição, adquirentes, operação, que é o que você vai fazer, né? As perguntinhas que vai liberar para você conforme a operação que você vai estar executando, a apuração, o cálculo do imposto e a consolidação final. Então, na identificação, o que, que você vai identificar? Aqui você vai identificar os bens dos dados do imóvel que você está vendendo. Então, o que, que você vai colocar aqui? Vamos colocar que vai ser um apartamento, né? Apartamento. E aí, esse imóvel é no Brasil ou no exterior, no caso, a gente vai colocar que é no Brasil. Você vai colocar o endereço desse imóvel, né? Você escolhe aqui, chácara. Tá vendo? Ó, os campos que tem o asterisco não passam. Então, você tem que colocar qualquer coisa aqui, senão ele vai dar erro e você não consegue ir para frente, né? Vou dizer que é no Distrito Federal, município de Brasília, né? A Receita só tem esse para o DF. Vou colocar um CEP aqui de Brasília, senão ele vai dar erro para não passar e tudo mais. Vamos lá. Terminou esses dados, gente, o que, que você vai? Para a próxima aquisição. Aqui na aquisição, o que, que você vai dizer, gente? Quando é que você comprou esse imóvel? Eu vou colocar uma data mais antiga para fins didáticos de explicação. Então, eu vou colocar aqui que foi em 18/11 de 1985, né? Aí ele vai perguntar para você, houve no imóvel edificação, ampliação, reforma, ou trata-se de um imóvel adquirido em partes e em datas diferentes, né? Por que isso aqui é importante, gente? Porque cada data, cada leba que você comprou, cada partinha que você comprou, se ela for em datas diferentes, os fatores de redução ao longo da legislação também vai alterar. Quando é que isso acontece muito? Quando você vai comprar fazenda, aí você compra um pedaço, aí você compra mais uma ali, outra, e depois você faz uma junção, né, consolida tudo e gera um terreno só. Então, se você foi comprando pedacinhos ao longo do tempo, você tem que colocar aqui. Nesse caso específico, eu vou dizer que não. Se eu falar que não, ele já vem aqui e me diz qual é o custo total, porque ele entende que eu comprei na única data, que foi essa daqui, 19/11/1995, e esse valor, tá? Mas, se eu colocar aqui sim, o que, que ele faz? Ele me pede para colocar qual a data e cada pedaço daquele imóvel que eu estou vendendo, e quando é que ele aconteceu, e qual foi o custo. Para quê? Para composição correta e também aplicar as reduções conforme a data de aquisição de cada etapa do imóvel que você vai vender, tá? Então, no nosso caso aqui, como é um apartamento, nós compramos ele de maneira total, né? E eu vou dizer que esse apartamento, gente, ele custou 450 mil. Por que eu vou usar o valor de 450 mil, gente? Para que ele fique acima daquele valor de alienação. Mas se eu usar um valor menor, ele também pode virar por hora ganho. Mas eu vou usar 450 mil, que é um valor assim mais próximo da nossa realidade, né?
Então, eu coloquei aqui, aí preenchi essa informação e vou para os adquirentes. O que é isso, gente? Aqui, eles me solicitam que eu faça o quê? Eu informe o CPF e o nome da pessoa que está comprando o meu imóvel. Então, eu vou colocar aqui, né? Vou usar, não vou gerar outro CPF, que vai dar muito trabalho, mas digamos que eu preenchi essa informação, tá? Então, quando eu preencho esses adquirentes, ele já me libera a próxima tela. Você pode até fazer para questões de simulação do imposto, você pode deixar sem preencher, ele não vai impedir você de verificar. Aí aqui é a operação. O que você está fazendo com esse imóvel, né? Com as operações que são passíveis do ganho de capital. Aí, vai ser uma venda? É uma desapropriação? É uma dação em pagamento? Você vai fazer uma doação em adiantamento de legítima? Qual outro tipo de doação que você pode estar fazendo? É procuração em causa própria? É promessa de compra e venda? É uma cessão de direitos de crédito? É uma dissolução de sociedade conjugal, união estável, gente, porque tem tem benefícios para esse tipo de situação. É uma transmissão causa-morte, né, quando se trata de herança, essas coisas todas. É uma permuta com recebimento em torno, ou seja, você vendeu um apartamento e comprou um outro, quando tem aquelas compras casadas, pode acontecer, porque não houve desencaixe financeiro. Então, você vai tratar isso. É importante que você diga exatamente qual é a natureza da operação. Esse caso aqui, eu vou fazer a venda, que é o que normalmente ocorre, tá? A alienação foi a prazo ou a prestação? A prazo ou prestação, gente, você tem que dizer. Se foi sim, ele vai solicitar para você que você informe algumas coisas. Então, aí o que ele vai colocar? Qual foi o valor da alienação? Você está vendendo por quanto esse imóvel? Você comprou ele por 450 mil, mas você vai vender ele por quanto? Ah, vou dizer que eu vou vender ele por 750, tá? Então, eu estou vendendo ele por 750 mil. Qual foi o custo da corretagem? Gente, o custo da corretagem aqui é o custo da corretagem da venda. Vamos dizer aí que foi uns 15 mil reais. Eu acho que é até mais, mas vamos colocar 15 mil. Já houve alienação parcial desse bem? O apartamento, gente, dificilmente você tem uma venda parcial. Normalmente ela é venda total, né? Então, aqui na nossa situação, nós vamos dizer que não. Se eu falar que sim, ele me solicita aqui qual foi o ganho do capital quando eu vendi a primeira parte, tá? Então, nessa questão, ele vai me pedir. Por quê? Ele vai fazer os cálculos de forma que isso seja desconsiderado, levando em consideração que quando você vendeu a primeira parte, você já apurou o ganho lá. Então, você tira esse valor daqui. Mas, no nosso caso, vai dizer que não. Então, nesse caso, ele pergunta, qual é a data da alienação? Gente, eu vou dizer aqui, lembra que eu falei que a gente vai vender no dia 18/11 de 1985? Então, essa é a data da venda. Lá foi quando eu comprei, né? Aqui eu vou dizer que eu estou vendendo o ano passado, né? 18/11 de 2020, que é para ficar bem certinho aqui. Então, o que acontece? A alienação foi a prazo, a prestação? Eu vou dizer que sim. Quando eu faço essa operação, terminei aqui, o que você vai? Você vai para a apuração. Aqui na apuração, gente, o que ele fez? Ele traz para você o valor da venda, quanto que é o custo de corretagem, e ele já tira. Então, ou seja, o custo da corretagem da venda do imóvel, ele já não paga ganho sobre isso, você já coloca isso como custo da venda. Então, a venda líquida aqui, que vai ser considerado para alienação, é os 735 mil. Aí ele já lança aqui o custo, e ele lançaria todos os custos que você colocou lá, se for desmembrado, né, se você for comprando em partes, ele traz aqui o total, 450 mil. Agora, o ganho de capital 1 é aquela conta simples, é os 735 da venda, menos os 450 do custo, deu os 285 mil. Aí, o que ele entende? A lei diz que, em 1988, tem uma lei que dá uma redução de 20%, né? Dá um percentual, que é 20%. Então, ou seja, você já teve a redução de 20%. Então, ele pega os 285 menos essa primeira redução e vai para o novo. Aí, o que aconteceu? Lá em 2005, tem outro fator redutor, com uma lei que apareceu, e ela faz uma nova redução, que é em 50% desse ganho de 228. Então, já cai o seu ganho para 116 mil. Aí, o que acontece? Você tem um terceiro ganho, que foi para 111 mil. Aí, vai lá, mais uma época, lá em 2005, também tem um segundo fator de redução, que deduz em 46%. Já caiu esse ganho, que começou em 285 mil, gente, já caiu para 52 mil reais. Aí vai chegar o quê? Quando ele pegar lá o valor de 111 mil menos os 52, já deu o quê? 59 mil. Desses 59 mil, gente, o que acontece? Se você, né, aqui tem umas perguntinhas que você tem que responder. O imóvel objeto dessa alienação é residencial? Vamos dizer que sim, que a grande maioria acontece que é.
Aí ele pergunta se o produto da venda, ou seja, o valor que você ganhou com a venda do seu imóvel, se você vai usar ele em até 180 dias para comprar outro imóvel, né? Então, ele pergunta isso. Aí, o que ele faz? Ele também te pergunta o seguinte, se você vai comprar um novo, ele quer saber se caso tenha usado a isenção desta lei nos últimos 5 anos ou não deseja utilizá-la, responda que não. Então, ou seja, quando, gente, você quer se beneficiar dessa redução, por exemplo, quando você usa o fruto de uma venda de um imóvel para comprar total ou em parte um novo, o que acontece? Você tem a redução desse valor total do seu ganho de capital. Então, vamos dizer aqui que dos 750 que ele vai aplicar, que ele vendeu, ele vai aplicar 680 mil na aquisição de um novo imóvel. Então, eu vou dizer que sim. Se eu falar que sim, o que ele vai dizer? Se eu estou usando 100% do valor da venda para comprar outro, ele já traz aqui o meu ganho total, entendeu? Ele já traz o ganho total aqui como se fosse uma venda. E aí, se você for lá na apuração, o imposto, você viu que ele está aqui, o percentual de redução aplicado ao outro imóvel foi 100%. Então, ele já zera qualquer ganho e você fica isento de pagar imposto, perfeito? Então, nesse caso aqui, para a gente ver como é que fica, então eu vou colocar que foi parcialmente. Se eu falar que não vou usar, ele traz aqui o valor da aplicação zero. E aí, o que eu vou? Vou lá para a apuração. O que ele entende? Que o ganho que eu apurei com todas as deduções legais que são aplicadas, o meu ganho foi para R$59 mil, que foi o quê? O último ganho apurado, que foi o ganho 4. Então, ele aqui, ele não me dá o benefício da redução para aplicação em outro imóvel, e esse valor aqui, já vai para o cálculo do imposto, né? E ele vem aqui. Por quê? Você pode colocar aqui e colocar as prestações, entendeu? Você vai colocando a data da parcela. Se você disse que seria uma venda parcelada, como a gente falou, você vai colocando aqui novo e você vai informando qual é a data do recebimento da parcela, qual foi o valor recebido, o custo, e ele vai apropriando, gente, a cada vencimento para poder fazer isso separadinho da venda. Mas aqui eu vou mostrar para vocês que a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer essa venda à vista, né? Vou dizer que não foi... ele é um imóvel residencial, e eu vou usar aqui a aplicação dizendo que eu usei 100% disso, tá? Eu vou dizer que vou usar parcialmente, eu vou usar 785 mil para aplicar 600, na verdade, né? 685 mil para aplicar na venda de um novo imóvel. Então, o que ele vai fazer? Vai ver qual é o percentual. Faltou um zero aqui, né? Mais um zero aqui. Qual é o percentual que você vai, que representa os 685 mil na venda, no valor de venda de 735? Então, ele vem aqui e calculou. Quanto é que foi? 93,19%. Então, o que ele fez, gente? Ele pegou o percentual de participação que eu apliquei em outro imóvel e jogou sobre o ganho. Então, sobre os 59 mil, ele foi lá e aplicou o percentual que eu utilizei para comprar um novo imóvel. Então, o ganho, que era 59 mil para ser tributado de imposto de renda, caiu para R$4 mil. Então, por isso que tem tantos contribuintes que, às vezes, compram um imóvel e aplicam em outros para poder diminuir o valor do ganho do capital e, assim, o quê? Ter um benefício fiscal, tá? Então, aqui, no cálculo do imposto, ele vai fazer, aqui é porque eu tinha colocado que era parcelado, né? E aí ele consolida aqui. O que ele faz na consolidação, gente? Ele pega qual foi o referente à alienação do ano de 2020, né? Digamos que eu tenha comprado um imóvel cuja venda eu vou receber a cada exercício. Então, ele trouxe para pagar o imposto somente aquelas parcelas que venceu dentro do exercício social do meu ganho de capital. No caso aqui do ano de 2020, como a gente falou que ia receber tudo à vista, né? Eu não coloquei ali as parcelas fora do exercício, ele trouxe tudo e deu R$608, gente. Esses R$608 é o valor do imposto que você tem que recolher. Quando é que você recolhe isso, gente? Se eu vendi em novembro de 2020, em dezembro eu tenho que estar recolhendo esse imposto, tá? Por isso que é importante que vocês façam isso dentro do exercício. Porque imagine que eu tivesse vendido esse imóvel lá em janeiro. O vencimento do imposto seria fevereiro. E eu estaria vendo isso quando? Agora,
em abril, quando eu estou preenchendo a minha declaração de imposto de renda, e eu tomei consciência de que eu tinha que ter feito o ganho de capital, e eu não fiz. Ou seja, você estaria pagando com juros e multas o imposto devido lá em fevereiro de 2020 até a data de hoje. Então, por isso que é importante nós sempre nos atentarmos, questionar o que vai acontecer quando eu faço qualquer tipo de venda. Então, gente, teve ganho, você fez uma venda, se certifique, procure, se informe, porque pode ser que tenha impostos, normalmente tem. Então, aí você faz. Então, aqui, você tem aqui o preenchimento do ganho de capital. Ele é bem simples, gente. Qual é a maior dificuldade do contribuinte? A dificuldade é o quê? É justamente reunir todas as informações necessárias para que esse cálculo aqui seja o mais correto possível. Você viu que era importante? Você saber quanto é que foi adquirido, qual foi o custo. Então, e esse custo aqui, ele é construído na sua declaração de imposto de renda. Então, por isso que é tão importante que você coloque o seu bem dentro da sua declaração, porque você vai colocando essas informações ao longo do tempo e quando chegar na venda, você vai ter esse valor bem apurado. Você vai ter um valor justo. E aí, o que vai acontecer? Você vai pagar o imposto exatamente daquilo que realmente tem que ser pago, que foi o ganho efetivo, né? Porque tem perda de moeda, tem uma série de coisas, gente. Ao longo do tempo, muita coisa acontece. Então, às vezes, o que você tem no imóvel não é que ele vendeu bem, pode ser apenas que ele teve o quê? Ele teve nem corrigiu o valor de aquisição. Então, assim, é importante que você preencha tudo bonitinho. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês agora que eu mostrei, certo? Então, gente, é importantíssimo você ver isso daí. Vamos continuar. Bom, gente, continuando. Depois que você apurou tudo bonitinho, gente, o que você vai aqui? Ó? Você põe aqui no demonstrativo e você vai imprimir. É importante que você imprima o demonstrativo e você guarde isso, tá? Você pode salvar ele em PDF, você pode visualizar ou mesmo imprimir. E você vai ter o quê? Você vai ter todas as suas informações, todas bonitinhas e consolidadas. Eu gosto de imprimir e guardar junto com a documentação do imposto de renda daquele ano, né? Então, você deixa isso impresso. Fora isso, gente, o que acontece? Aqui você também pode gerar o DARF. Quando você for gerar o DARF, ele já vai te dar aqui, gente, qual é o valor do DARF que você tem que recolher. Tá? Então, por exemplo, aqui ele só preenche o DARF, gente, se você colocar o adquirente. Então, você tem que ter essa informação. Senão, ele não vai preencher, né? Eu não vou preencher aqui, porque eu estou sem um outro CPF para usar e ele não vai deixar eu colocar aqui o CPF que eu tinha usado anteriormente. Então, nesse caso aqui, gente, você pode gerar, ó, o próprio sistema vai gerar. E o que é importante aqui, gente? Se ao longo do exercício, você não tem que gerar um programa para toda vez você criar um novo, não. Você pode deixar esse programa lá, você já instala ele, se você tem é normal no seu dia a dia, ter muitas vendas de bens imóveis, ou móveis, ou a venda de bens e direitos. Então, o que vai acontecer? Quando você fechar o exercício, aqui vão estar todas as operações. Então, se você teve a venda de um imóvel, se você vendeu algum direito ou algum bem imóvel que o valor estava dentro da tributação, ou você fez, de repente, você tinha uma sociedade, vendeu uma participação societária e você teve ganho de capital nessa sociedade, vai estar aqui. Se você vendeu moeda estrangeira, também vai estar aqui. Então, ou seja, quando você fechar o exercício, ele vai levar todas as operações que você fez, que eram sujeitas ao ganho de capital dentro do exercício de 2020, né? E como é que você faz para levar isso? Gente, aqui na ferramenta, você pode aqui, ó, tá vendo? Ele vem aqui para você fazer o quê? Exportar para o imposto de renda. Então, quando você fizer isso, ele automaticamente vai gerar aqui, tá? E ele vai gravar no seu computador a cópia para você importar. Então, você exporta aqui para a sua declaração e lá na declaração de imposto de renda você importa essa situação. No dia do workshop do imposto de renda, eu vou estar mostrando como é que você importa a declaração do ganho de capital. E aí, tudo que você fez aqui, ele vai para a declaração, para o campo certinho do ganho de capital e você não tem que fazer mais nada. Inclusive, você não pode alterar nenhum dado depois que está lá na declaração. Qualquer alteração, você tem que vir aqui no programa e fazer. Aí você exporta novamente para ele ficar tudo certinho, tá? Isso acontece com o ganho de capital e também com o Carnê-Leão. Então, é importante que você faça isso sim. Você vai ter que baixar e fazer o ganho de capital para ficar tudo bonitinho. Aí você vai escolher, né, qual é que você vai mandar, e ele vai te dizer, ó, tá vendo? Ele já abre até no seu computador, lá no diretório da declaração, para você salvar. Aí você salva ali e depois você paga. Claro que é importante você salvar como? Você salvar na hora
onde você sabe onde está, para ficar mais fácil para você importar depois. Então, guarde aí, né? Então, aqui ele vai. Quando você vai fechar, gente, ele faz uma verificação e diz quais são as pendências. Tudo que tiver em vermelhinho assim é que impede de você exportar. Por quê? Como eu falei, você não pode mexer nele dentro da declaração. Então, você tem que ajustar os erros aqui antes de enviar. Então, é importante você fazer a validação se você esqueceu algum campo. Nesse caso aqui, ó, é porque eu não coloquei quem serão os contribuintes que compraram o novo imóvel. Então, lembra que eu falei? Você não tem a opção de não informar, você tem que informar, tá? Por quê? Ele não aceita que você mande para sua declaração sem que você diga quem são as pessoas que adquiriram. E, gente, se foi adquirido por um casal ou por várias pessoas, você tem que dizer o CPF de todas e qual o percentual que cada uma adquiriu. Por quê? Na hora da venda, gente, da alienação, cada pessoa vai pagar o equivalente ao seu percentual de participação. Então, é importante que você diga aqui exatamente quais são as pessoas que está adquirindo esse novo imóvel, tá bom? Então, era isso aqui, eu acho que com isso aí dá para a gente deixar tudo muito claro, né? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Então, como eu estava falando, né? Tudo bonitinho, guardadinho, tudo na pastinha. O que você vai fazer agora? A gente tem umas orientações que eu acho muito importante a gente fazer. O que são essas orientações, gente? Eu vou ficar aqui para ficar mais fácil para vocês verem ali. Olha, primeiro, gente, comprou um imóvel, o que você faz? Monta uma pastinha, gente. Essa pastinha pode ser física ou pode ser digital. Guarde ali tudo que você teve de custo, que você pode utilizar como custo na hora de uma alienação futura, tá? Você que está aí, está construindo seu patrimônio, comprou o seu primeiro imóvel, tem intenção de ir melhorando ao longo do tempo, isso é normal. O que você já vai fazer? Já vai fazer sua pastinha para que quando você for vender, você pagar o valor justo do ganho de capital, tá? Então, prepare isso. E aí, o que é importante? Esse bem, você adquiriu, se foi à vista, você já vai colocar o valor total dele lá na sua declaração certinho. Vai ficar muito equivalente com a escritura. Qual vai ser a diferença? Você vai acrescentar os custos que você teve para isso. Se você pagou taxa de corretagem para comprar, então você também vai colocar ali, tá, gente? É qualquer tipo de taxa que você teve para adquirir, que foi necessária, você vai colocar ali, tá? Outra coisa, aí o que você vai fazer? O ITBI, se você não financiou o ITBI, né, se foi à vista, você vai colocar o ITBI, você vai fazer tudo que é necessário para poder, que foi necessário para você ter a posse daquele imóvel, né? A posse e a propriedade. E segundo, o que você vai fazer? Se foi a prazo, gente, o que você vai colocar? Você vai colocar o valor dentro da sua declaração, o montante até o dia 31 de dezembro do ano que você está executando a declaração, tá? Você vai colocar tudo que você pagou até o dia 31 de dezembro daquele exercício onde é objeto a declaração do imposto de renda. Digamos que você comprou esse imóvel lá em 2015, financiou ele e você ainda está pagando. Então, ou seja, na declaração do ano de 2020, você vai ter tudo que você pagou desde a aquisição lá em 2015 até a 31 de dezembro de 2012. Se você já tiver quitado, ótimo, esse vai ser o último valor que você vai colocar. Mas se você continua pagando, você vai trazer tudo que você pagou até o dia 31 de dezembro de 2012 e você vai fazer o quê, gente? O segundo passo é colocar na sua declaração do imposto de renda esse bem. Então, você vai colocar ele no dia que você adquiriu e, a partir daí, você vai construindo ao longo da história, congruente com a sua declaração do imposto de renda, a sua evolução patrimonial vai acontecer, o valor do bem ele vai ser construído ao longo do tempo com a sua declaração e isso vai ficar muito evidenciado e vai ter lastro. Isso é extremamente importante. Então, você vai colocar ali tudo que você pagou até de 2015 até 2012. Né? Se ainda tiver parcelas a vencerem, você vai até aquele momento. E aí, gente, por que você constrói isso? Porque, gente, os juros, todos os encargos que você pagou até dezembro vai estar ali. Você concorda que não é o valor da escritura que você está pagando pelo imóvel? Você já deve ter pago muito mais que isso. Entendeu? Então, nesse caso, você tem que, todo ano, você vai acrescentando esse valor, tá? Então, ali, declarou ali no bem, o que você vai fazer, gente? Todas as reformas, tudo que você fez no imóvel que melhorou a venda dele. Se você reformou, se você construiu, se você demoliu, você arrumou, gente, isso é custo do imóvel. Guarde as notas fiscais, guarde tudo, que isso tudo é o quê? Custo
para fazer com que aquele imóvel foi necessário, né, para que ele continuasse com a venda que ele aconteceu hoje. Ele só alcançou essa venda porque você deve ter feito melhorias, acrescentou e tudo mais. Um apartamento, às vezes, não é tão, assim, dramático, você não consegue fazer tantas coisas, mas existe sim. Você pode comprar um apartamento, você pode trocar toda a questão da instalação, você pode modificar ali, e isso teve custo. Tendo as notas fiscais, tendo tudo comprovado, guardadinho, você consegue usar como custo na venda, tá? Então, isso é importantíssimo. Coloca na sua pastinha e guarda isso. Depois, gente, lembre-se, como eu te falei, até falei de novo agora, o valor do bem, você coloca tudo que foi pago até o momento da declaração, tá? E, ó, quando você vai construindo, gente, esse valor ao longo da sua vida, da sua declaração, olha, a Receita vai estar acompanhando essa evolução. Você não vai incorrer na questão de uma variação muito grande, que você tenha que passar por questão de malha e ter que justificar de onde veio. Você não vai estar justificando de onde veio o dinheiro. Por quê, gente? Vai ficar claro na sua declaração que a sua evolução, ela veio linearmente, ela veio crescente e você tinha fonte de recurso para poder pagar tudo aquilo que você acrescentou nos seus bens. Por isso a importância. Imagine se você não declarou. Aí, de repente, você aparece com o valor lá de não sei quanto, faz uma variação bem significativa na sua declaração, com uma venda de um imóvel que você nunca colocou na sua declaração. Tá? Então, isso é muito importante. Você tem que fazer essa construção para quê? Para ficar tudo muito bem explicado. Aquilo que é explicado e tem lastro é fácil ver. Principalmente para quê? Para que você não pague imposto mais do que você necessita. Porque se você não tem a documentação comprobatória de tudo que você fez, você pode vir pagar um ganho de capital horrendo. Por exemplo, gente, isso não acontece muito em apartamento, mas uma casa é muito normal. Às vezes a pessoa jogou a casa no chão, foi lá e edificou a casa toda de novo, acrescentou piscina, acrescentou área de lazer, fez uma série de coisas que não tinha, comprou um terreno à parte, ampliou, e depois ele foi lá e fez uma consolidação e gerou um novo bem. Gente, se você não coloca tudo isso, na hora que você vai vender aquele bem, aquele imóvel, o custo que você teve para chegar naquele valor de venda, que justificasse aquela venda, você perdeu. E aí, o que você vai fazer? Você vai pagar sobre um ganho muito maior. Então, é importante que você tenha todos esses custos bem mapeados e guardados. Então, faça isso, faça um dossiê das suas vendas de imóvel. E, gente, isso vale para os imóveis, vale para quando você vai, por exemplo, na questão das participações societárias, nas questões dos investimentos em fundos imobiliários, na questão da venda de moeda, de dólar, tudo, gente, você tem que ter tudo comprovado. Guarde todos os documentos que provam a aquisição e tudo que modificou ao longo do período para que justifique, na hora do ganho, você ter as informações corretas. E é importante você colocar a data e tudo mais. Por que eu falo da questão do digital? Porque tem documento, gente, que se perde com o tempo, ele deteriora. Então, é importante que você preserve a informação. Então, tira cópia, tira foto, legível, escaneie e guarde para que você tenha essa informação bem guardadinha disso, tá? E aí, gente, quando for vender, o que você vai estar? Você vai estar super tranquilo, por quê? Porque tudo que era necessário você fez. Você vai ter o custo direitinho, você vai estar curtindo bonitinho, você vai fazer seu ganho, ó, na tranquilidade, porque você vai pagar o imposto? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender de qual foi o caso concreto lá no ato da sua venda, né? A gente não sabe o que vai acontecer até lá. Mas aí o que é importante? Você tem todos os insumos necessários para você preencher a declaração. O custo vai estar bem apurado, vai estar tudo certinho. Eu recebo, gente, muitos clientes que não guardam essa documentação, não faz essa informação ao longo do tempo, paga o imóvel financiado, aí perde tudo que ele pagou de multas, juros, ele perde tudo. Por quê? Porque ele não guardou. E nem sempre ele consegue restaurar essa história, né? Porque muita coisa pode se perder. Afinal de contas, às vezes você fica com o imóvel há anos, né? Aí perde essa informação. Muita informação já não tem como buscar. Então, assim, é importante que você guarde isso. E se você coloca na sua declaração de imposto de renda, gente, você vai estar tudo ali. E a Receita vai ter esse histórico, ó, desde a origem. Então, faça isso, que isso vai facilitar muito a sua vida e o melhor ainda, você não vai ficar chateado quando chegar lá na hora da venda, você tem que pagar um imposto imenso porque você não tomou os cuidados necessários, não tem as informações necessárias para que você apure o ganho de capital corretamente, tá? Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, eu espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram
desse conteúdo, gente, salva aí, deixe os comentários, diga o que você achou, dá um feedback para a gente, isso é super importante para que a gente melhore, veja se esse assunto faz sentido, se fez diferença para você, e principalmente, mande para todas as pessoas que precisam saber dessa informação. Isso é muito legal, gente. É assim que a gente proporciona, é assim que a gente ajuda as pessoas, né? Eu espero muito ter contribuído com vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.